Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando hoje aqui para dividir com vocês uma reflexão sobre desenvolvimento da aprendizagem com foco nas habilidades conativas, ou seja, são as habilidades relacionadas à vontade e a visão de si próprio, né? As habilidades conativas, elas são referentes ao nível de esforço que você vai colocar para executar qualquer ação, qualquer tarefa. Para que você execute uma tarefa, você precisa ter primeiro uma autopercepção, né, que te favoreça e que seja alinhada com a realidade, né? E isso é muito importante para nós educadores trabalharmos com os nossos alunos. E aí a gente tem alguns aspectos das habilidades conativas, que são o autoconceito. O autoconceito, ele tem a ver com a percepção de si relacionada com tarefas realizadas no passado. Então, é uma autoavaliação em relação a atividades que você fez. Se você realizou bem ou foi o que foi esperado ou poderia ser melhor. Então, depois que você realiza uma atividade, você trabalha o seu autoconceito, né? É importante que a gente esteja atento, que a gente dê espaço para que o nosso aluno possa desenvolver o seu autoconceito. Isso é muito importante para ele, que ele possa desenvolver um autoconceito que esteja alinhado com a realidade, que o ajude a ter uma percepção de si mesmo mais profunda, né? Existe também a autoeficácia. A autoeficácia é a percepção de si mesmo em relação à expectativa de se realizar uma atividade satisfatoriamente no futuro. Então, tem a ver com o senso de possibilidades que o aluno tem de si mesmo. Ele se avalia em relação ao que ele considera que pode ou não pode fazer no futuro. É muito importante que a gente esteja atento para que o nosso aluno ele tenha uma expectativa positiva de si mesmo, né? Para que ele tenha coragem de arriscar. Então, a autoeficácia, a gente avaliar se essa autoeficácia está alinhada para que ele tenha abertura a novas aprendizagens e novos desafios, para que ele se sinta capaz de realizar atividades com plenitude, né, no futuro. Então, é um aspecto muito importante de motivação e de crença em si mesmo, né? Existe também a autoestima. A autoestima é a mais famosa dessas habilidades conativas, né, que tem a ver com as motivações e com as crenças em si mesmo. A autoestima tem a ver com o autoconceito. Na verdade, é uma consequência emocional do autoconceito. É quando você joga o conceito que você tem de si mesmo para o campo da afetividade, né? E isso tem a ver com o seu lado emocional, com a aceitação de si mesmo e com uma visão positiva do seu autoconceito. Mesmo quando você não realiza uma tarefa como você esperava realizar, ou seja, quando o seu autoconceito não condiz com a sua autoeficácia, isso não abalar a sua autoestima, que é justamente você manter uma estabilidade emocional na sua percepção de si mesmo, né, para que o seu autoconceito não abale o seu lado emocional. Isso é muito importante para que a criança ela tenha um equilíbrio, né, na hora da aprendizagem, que ela se sinta tranquila e que ela se sinta feliz consigo mesma, independentemente dos resultados objetivos alcançados em alguma tarefa específica, né? Finalmente, eu queria falar sobre o locus de controle, esse que eu considero muito importante
para aprendizagens na vida, né? Não só das crianças, como das pessoas de uma maneira geral. O locus de controle tem a ver com a percepção da justificativa de acontecimentos da sua vida. Então, tem gente que possui uma tendência a ter um locus de controle interno. O que é isso? É quando você atribui responsabilidade a si mesmo em relação ao que aconteceu na sua vida. Então, quando você tem uma tendência a buscar em você a responsabilidade sobre o que acontece na sua vida, você tem um locus de controle interno. Quando você tem uma tendência a jogar a responsabilidade para fora de você, seja ela colocar a responsabilidade nos outros ou colocar a responsabilidade no acaso ou na sorte, você tem uma tendência ao locus de controle externo. E o que a gente busca nos nossos alunos? A gente busca que eles alcancem cada vez mais o locus de controle interno, porque quando a gente assume responsabilidade em relação aos acontecimentos da nossa vida, nós assumimos o controle das nossas vidas e nós assumimos o controle sobre os nossos sucessos e sobre o nosso fracasso também. E mesmo quando a gente assume o controle do nosso fracasso, essa consciência nos dá força para que a gente possa seguir em frente, mudando as nossas atitudes e podendo acertar no futuro, influenciando inclusive o nosso autoconceito, que é a nossa avaliação em atividades passadas, autoavaliação em atividades passadas. Se a gente tem um locus de controle interno, a gente tem uma autoeficácia maior, ou seja, a gente espera mais da gente em atividades futuras e a gente tem um controle maior sobre as nossas vidas. E isso tem consequências positivas para a autoestima também. Então era essa reflexão que eu queria compartilhar com vocês hoje, que tem a ver com autoavaliação e tem a ver com isso que a gente tem que estimular nos nossos alunos, a autoavaliação. Ela não é uma coisa solta no espaço, né? A gente tem que estar atento a todos esses fatores. Então eu queria convidá-los a pensar sobre isso e me dizer o que vocês acharam desse assunto e se vocês acham que o sistema de motivações e crenças, as habilidades conativas, elas têm influência ou não na aprendizagem, tá bom? Um beijo, gente. Tchau!